No composto egrégio plenário, com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Meus cumprimentos aos eminentes pares, também cumprimento do outro procurador, os nossos servidores, meus cumprimentos. Submeto à aprovação a ata da sessão passada. Como não há manifestação para efeito de retificação, declaro aprovada. Mesa para julgamento, 1 da pauta, processo 179.456/2014, propaganda partidária, pedido de horário gratuito no rádio e televisão, requerente Diretório Regional do Partido Social Democrata Brasileiro. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Trata-se de requerimento de autorização para veiculação de propaganda partidária em horário gratuito para o primeiro e segundo semestre de 2015, formulado pelo Diretório Regional do Partido Social Democracia Brasileira, conforme plano de mídia, calendário de inserções e demais documentos juntados. A Secretaria Judiciária deste Tribunal, por meio da Seção de Análise Técnico-Processual, informa que não verificou nenhuma irregularidade que impeça o deferimento do pedido em pauta, por se tratar de pedido tempestivo que atendeu aos requisitos exigidos pela legislação. Instado a se manifestar, o Ministério Público concluiu no mesmo sentido. Esse é o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Meu voto está disponível a Vossas Excelências e é exatamente no mesmo sentido da manifestação deste tribunal e também do douto Ministério Público Eleitoral. Por isso, eu fico à disposição para algum esclarecimento, mas estou votando pelo deferimento do pedido. É como voto, senhor presidente. Consulte se há algum voto divergente. Então, o Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulada pelo Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 2 da pauta, 183.353/2014, propaganda partidária, pedido de horário gratuito no horário da rádio e televisão, requerente Partido da Mobilização Nacional, Dr. Pedro Francisco. Também o relator, com a palavra. Trata-se de requerimento de autorização para veiculação de propaganda partidária em horário gratuito para o primeiro e segundo semestre de 2015, formulado pelo Partido da Mobilização Nacional, instruído apenas com a indicação das emissoras geradoras do Estado. A Secretaria Judiciária deste Tribunal, por meio da Seção de Análise Técnico-Processual, informa que o pedido é tempestivo, porém, não foram juntados documentos legais exigidos e o partido não elegeu o deputado estadual nas eleições de 2010 e 2014. Ponderou, ao final, pela intimação do partido para a correção das pendências. A douta Procuradoria levanta preliminar de não conhecimento do pedido com base no artigo 5º da resolução TSE que trata do tema por ausência de tempo hábil para suprir a deficiência e vedação de complementação da documentação após o prazo derradeiro para protocolização do pedido, pugna ao final pelo não conhecimento do pedido e no mérito pelo seu indeferimento. Esse é o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido. O meu voto está aí disponível, votos de excelências, inclusive tratando na mesma linha do parecer ministerial pelo não conhecimento do pedido, né? Então, a conclusão do voto é acolho preliminar em pauta e, por consequência, não conheço do pedido de horário gratuito no rádio e televisão do Partido Mobilização Nacional para as inserções no primeiro e segundo semestre de 2015. É como voto. Também consulto se há algum voto divergente. O Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar para não conhecer do pedido de veiculação de propaganda partidária formulada pelo
Partido da Mobilização Nacional, nós temos voto do outro relator em consonância com o parecer. Aos outros colegas aí, o doutor Flávio e o doutor Ricardo, aqui sempre tem umas materinhas assim, né, que muitas vezes a gente não conhece. Se precisar fazerem assim algum esclarecimento, né, porque futuramente vão pegar também desses casos aí de propaganda eleitoral, muitas vezes para a gente entender. Quando eu cheguei aqui eu fui procurar Mauro, Breno, tudo para saber como é que era fazer esse negócio de mídia. Foi uma... E esses cálculos, como é que eu vou fazer tantos minutos para um, tira minuto de outro? Pode perguntar, eu, doutor Pedro Francisco, desembargador Maria Helena, o Agamenon, que já está bem afinado o vídeo aqui a respeito desses casos aí, ou qualquer outro assunto aí, porque foi igual quando eu assumi a magistratura. Aí chegou lá o primeiro processo lá para... Tem que dar o despacho aqui de receber denúncia. Falei, ah meu Deus, e agora como é que é? Porque você pega, você advoga igual o advogado, vou até desligar aqui. Advogado nenhum, ele olha... Três da pauta: recurso eleitoral, filiação partidária, duplicidade, pluralidade, Barra do Garças. Recorrente Carlos José Sávio de Carvalho, doutor Pedro Francisco é o relator. Recurso eleitoral interposto por Carlos José Sávio de Carvalho contra a sentença que declarou nulas as filiações do recorrente no Partido Progressista, nos termos e também no Partido Social Democrático, nos termos da legislação. O recorrente alega, em síntese, que houve a desfiliação do PSD e filiação ao PP. Porém, a comunicação à Justiça Eleitoral se deu intempestivamente por diferença de um dia. Comunicou no dia 8 de outubro de 2013, quando o prazo correto seria no dia 7 de outubro de 2013. Requer a reforma da decisão, que declarou nulas ambas as filiações, e também requer seja aplicado o princípio da lei mais benéfica, observando que determina a Lei 12.891 de 2013, prevalecendo a última filiação no Partido Progressista. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso. Esse é o relatório. Qual é o douto parecer? Mantém o parecer pelo provimento, aí o parecer reconhece que realmente houve a dupla filiação no período de 5 até 8, mas entende que a comunicação ocorreu antes do prazo que eludiu o artigo 19 da Lei 909695, daí o provimento. Então a palavra do eminente relator. Extrai-se dos autos que o recorrente procedeu à comunicação de sua desfiliação ao PSD, ao respectivo partido, em 5 de outubro de 2013 e à Justiça Eleitoral no dia 8 de outubro de 2013, folhas 21 e 20 dos autos. E no dia 4 de outubro de 2013 se filiou ao Partido Progressista PP. Portanto, manteve-se com dupla filiação no período de 5 a 8 de outubro de 2013, contrariando em tese o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei 9.096 de 95, que transcrevo
aqui em meu voto e dou prosseguimento. Por outro lado, o artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos menciona a segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano para o envio das listas partidárias pelas agremiações. Contudo, em conhecido e amplamente difundido entendimento do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, abranda a aplicação do citado artigo 22, ao se manifestar no sentido de que a comunicação de desligamento do partido anterior, feita à zona eleitoral e ao respectivo partido antes do envio das listas a que alude o artigo 19, descaracteriza a dupla militância. Transcrevo aqui em meu voto, julgado nesse sentido. E estou concluindo com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso a fim de reformar a decisão, ora obsurgada, e declarar válida a filiação do recorrente no Partido Progressista de Barra do Garça. É como voto. Algum voto divergente? Todos de acordo, o tribunal por unanimidade deu provimento ao recurso. Nós temos voto do doutor relator em consonância com o parecer. 4 da pauta, processo 126.707/2014, prestação de conta de partido político, requerente Partido Ecológico Nacional, doutor Agamenon, é o relator com a palavra. Breno, vou colocar esse aqui também em bloco. O 4, 5 e o 6 da pauta. Os três? Isso. Então fica anunciado também o 5, é o processo 124.109/2014, prestação de conta de partido político, Partido Trabalhista do Brasil. E o 6 é o processo número 127.666, prestação de conta de partido político, Comitê Financeiro Único do Partido Trabalhista do Brasil. Então, doutor Agamenon, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu estou relatando o 1267. Trata-se de informação prestada pela CCEA acerca da omissão da prestação de contas do Partido Ecológico Nacional referente ao pleito 2014. Determinada a notificação do partido da obrigação de prestar contas a esta corte, no prazo de 72 horas, sob pena de suas contas serem julgadas não prestadas, mesmo deixou transcorrer em habeas o prazo legal sem qualquer manifestação. Em seu parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou para que fossem declaradas não prestadas as contas do Partido Ecológico Nacional. É o relatório, senhor presidente. Mantenho o parecer. Senhor presidente, eu estou votando no sentido do reconhecimento como não prestado essas contas, porque houve realmente a intimação e o prazo correu em habeas, e aplicando a perda do direito ao recebimento da cota ao fundo partidário no ano seguinte ao desta decisão, nos termos do artigo 25 da Lei 9.504/97. É como eu estou votando, senhor presidente, os 3 processos. Consulto os eminentes pares, todos estão de acordo? Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestada as contas do Partido Ecológico Nacional, PEM-MT, bem como também declarou não prestada as contas do Diretório Regional do Comitê Financeiro Único do Partido Trabalhista do Brasil, PT do B, Mato Grosso, referente às eleições de 2014, nós estamos no voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. É doido? São 3. Três. Ele colocou mais um. 7 da pauta é o processo 36.660/2012, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo vereador, Cotriguaçu. Recorrente Evaldir Smith. Recorrido do Ministério Público, Dr. Ricardo Gomes de Almeida, o relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Evaldir Schmitz, em face de sentença proferida pela 48ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas as contas de campanha do recorrente referente às eleições de 2012. Aduz o recorrente
que na impossibilidade de contratar serviços específicos e especializados para a realização da prestação de contas, aliada à sua falta de informação para tais préstimos, não teve condições de apresentá-las em tempo hábil. Alega também que é dever da Justiça Eleitoral, após o término do prazo para a prestação de contas, notificá-lo, bem como conceder-lhe o prazo de 3 dias para realizar a prestação de contas, com fundamento no artigo 38, parágrafo 4º da Resolução 23376 do TSE, e ao final pugna pela reforma da decisão objurgada. Em parecer de folhas 45/47, suscita a douta Procuradoria Eleitoral preliminar por ausência de capacidade postulatória e, no mérito, manifestas pelo não conhecimento do recurso interposto. É o relatório. Escolho do outro parecer. Eu mantenho o parecer. Mantido. O caso aqui é de não conhecimento do recurso, porque o advogado o fez sem procuração nos autos. E concedemos de prazo para que ele suprisse a irregularidade e se manteve inerte. Então, o voto é pelo não conhecimento do recurso, pela ausência de capacidade postulatória do recorrente. Então, a conclusão do julgamento é assim: por todo exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria Eleitoral para fins de não conhecer o recurso interposto por Evaldir Schmitz diante da falta de capacidade postulatória, com a consequente manutenção da sentença que julgou não prestadas as contas de campanha do recorrente. É como voto, senhor presidente. Consulta eminentes pares. Se há algum voto divergente. Então, desembargadora Maria Helena. Só para não acostumar, né? Doutor Pedro Francisco. De acordo. Doutor Agamenon. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Doutor Flávio Alexandre. Colocamos o resultado do Tribunal por unanimidade e acolheu a preliminar de ausência de capacidade postulatória para não conhecer do recurso. Nós temos voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Não havendo mais matéria a ser tratada, deixo aberta a palavra aos eminentes pares para alguma colocação. Havendo solicitação da palavra, declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa tarde.